Olá! Depois que John Rumble voltou do cativeiro no Vietnã com prêmios e honrarias, sua vida na América não correu bem. O veterano foi tratado de forma indelicada e entrou em confronto com policiais. Apenas o coronel Trautman foi capaz de dissuadir Rambo de mais derramamento de sangue. John se rendeu às autoridades e tornou-se prisioneiro novamente, desta vez em sua terra natal. Mas soldados como Rumble estão sempre no radar dos comandantes militares. Sua faca de combate e habilidades letais estão prestes a ser usadas novamente em uma missão extremamente perigosa. People are so vulgar in their methods. They lack compassion. Outra explosão separa a rocha do penhasco. Na pedreira sob o sol escaldante, os prisioneiros estão esmagando enormes pedras. Um deles, John Rumble, é ordenado a parar de balançar o martelo. Ele tem uma visita. O ex-agente das forças especiais, acostumado a trabalhos forçados, relutantemente faz uma pausa em seu trabalho. Ele segue o diretor e, na cerca, encontra seu velho conhecido, o coronel Trautman. Sob seu comando, Rumble passou pela Guerra do Vietnã e depois concordou em se render às autoridades com vida. O coronel há muito procura uma oportunidade de tirar seu soldado da prisão, e o dia finalmente chegou. Depois de pedir ao guarda para deixá-los em paz, Trautman explica que o governo precisa da ajuda de Rumble novamente. Há soldados americanos ainda mantidos em cativeiro no Vietnã. Eles são mantidos no mesmo acampamento do qual Rumble conseguiu escapar. Ninguém conhece o terreno melhor do que o veterano, e só ele pode cumprir a missão. Sua tarefa será se infiltrar no local do inimigo e descobrir quantos cidadãos americanos ainda estão em cativeiro. John, como sempre, não fala muito. Ele ficou desiludido com os ideais americanos há muito tempo. E voltar para o lugar onde ele foi brutalmente torturado não parece ser a melhor ideia. Mas mesmo em sua terra natal, ele ainda teria que trabalhar atrás das grades por mais 5 anos. Trautman entende o que Rambo realmente precisa. Ele será temporariamente reintegrado ao exército. E, se o soldado completar a missão e sobreviver, receberá uma anistia presidencial. Rumble está considerando todas as suas opções. Sua vida não tem significado real. Todos os seus companheiros soldados estão mortos. Seus amigos e familiares se foram. Ele realmente precisa dessa liberdade? É improvável que sua mente e corpo mutilados encontrem paz e felicidade. Mas se ele conseguir ajudar os prisioneiros que estão sofrendo como ele, certamente eles estão tão zangados com o estado que os abandonou nas selvas vietnamitas. John concorda. O coronel informa que a próxima vez que se encontrarem será na Tailândia, em uma base militar. Ele está prestes a sair, mas John o interrompe com uma pergunta. Sir, do we get to win this time? Trautman responde que isso dependerá do próprio Rumble. Logo, o prisioneiro é transportado para uma base dos Estados Unidos na Tailândia. O helicóptero é recebido por um Erickson Tagarela, que diz ter a honra de trabalhar com Rumble. Eles entram, onde encontram o coronel Trautman e o marechal Murdoch. O homem cumprimenta John com cautela. Seu histórico e honra são impressionantes, mas ele seguirá ordens após o tiroteio que teve com a polícia? Para estabelecer confiança entre eles, Murdoch revela que ele também serviu no Vietnã. Ele dá o número do batalhão e diz que perdeu muitos bons amigos. De acordo com relatórios de inteligência, 2.500 cidadãos norte-americanos ainda estão desaparecidos. Suas famílias exigem saber se estão vivos. A tarefa de Rumble será entrar furtivamente na base inimiga para tirar fotos dos prisioneiros de guerra. Quaisquer confrontos armados são estritamente proibidos. A situação política mudou e, para lançar uma operação militar, são necessárias provas concretas. Se Rumble fornecer, a unidade do coronel Trautman será enviada para libertar os prisioneiros. Rumble está claramente infeliz por estar sendo forçado a abandonar os soldados em cativeiro. O veterano percebe que é inútil discutir e aceita silenciosamente os termos. Mas no fundo, ele sente uma chama de raiva acendendo. Mais tarde, Trautman explica que Rumble primeiro terá que saltar com um paraquedas de uma altitude de 75 metros. Para a missão, ele receberá mais equipamentos do que o habitual. O coronel aconselha Rumble a usá-lo, em vez de confiar apenas em armas musculares e corpo a corpo. O soldado também vê o quartel-general, cheio de equipamentos caros que funcionarão para ele. No ponto de entrega, ele precisará se encontrar com o agente local, Cole Ball. Murdoch garante a Rumble que ele não tem nada com que se preocupar. Sua vida será protegida de forma confiável pelas mais recentes tecnologias. Para isso, John apenas faz comentários sarcásticos. Não existe tal coisa como estar seguro no Vietnã. Murdoch fica nervoso e chama Trautman.
O coronel lhe assegura que tem total confiança em Rumble, o melhor soldado da guerra do Vietnã. A pure fighting machine with only a desire to win a war that someone else lost. Ele não hesitará em sacrificar sua vida se for preciso. Antes de sair, John afia sua fiel faca de combate, carrega seu rifle automático e leva pontas de flechas explosivas. O coronel acompanha o soldado e deseja-lhe boa sorte. Ele terá 36 horas para concluir a tarefa. Depois, ele deve prosseguir para o ponto de extração. Ao partir, Rumble diz a Trautman que Murdoch mentiu sobre sua experiência de combate. Seu batalhão estava baseado em uma área diferente. John confia apenas no coronel e provavelmente não obedecerá às ordens de mais ninguém. Erickson decola para o céu. Murdoch e Trautman observam o avião voar para longe. Marshall observa que é improvável que Rumble localize os prisioneiros. O objetivo da missão é tranquilizar o público, não resgatar soldados americanos. Mas John está determinado a provar o contrário. Logo é hora de dar o fora. Rumble salta do avião, mas seu equipamento caro imediatamente falha. Ele continua segurando as cordas do paraquedas enquanto o avião o arrasta. O soldado está prestes a ser sugado para dentro do motor. Murdoch entra em pânico e dá ordens para abortar a missão. Mas Rumble consegue puxar sua faca de combate e soltar a mochila pesada. Quase todo o seu equipamento cai na selva. O soldado se solta do avião e voa pelo céu noturno. Não sendo mais capaz de rastrear seus movimentos e status, Murdoch quer cancelar a extração. Trautman o convence a esperar por Rumble no ponto de encontro, como planejado inicialmente. Enquanto isso, John pousa e avança sem bagagem. Por causa do pouso fracassado, ele terá que gastar mais tempo e energia para chegar ao local. Tudo o que ele tem com ele são facas, flechas e um arco. Ele habilmente navega pela selva, evitando cobras. Seguindo a bússola, chega ao ponto de encontro com o agente. Lá, ele percebe um estranho usando um chapéu vietnamita. Para evitar correr riscos, Rumble se esgueira por trás do homem e o leva prisioneiro, mas era uma jovem, a própria agente Cobal. Ela o leva até o rio, informando-o de que o acampamento com os prisioneiros de guerra está vazio há muito tempo. Rumble fez sua jornada por nada. Eles chegam à base dos piratas locais. Com a ajuda deles, será mais fácil se esconder dos militares. A situação é tensa, mas a transferência de dinheiro para seus serviços prossegue sem problemas. Todo mundo entra em um barco e ele navega rio acima. Rumble pergunta como os piratas lidam com os barcos patrulha. Em resposta, o líder da gangue mostra a ele um lançador de foguete soviético. No caminho, Cobal pergunta a Rumble sobre seu passado e por que ele decidiu voltar para o Vietnã. John não revela muitas informações. Depois de retornar à sua terra natal, ele percebeu que a guerra não havia terminado. E a própria menina entrou no serviço de inteligência, tomando o lugar do pai falecido. Ela está cansada de viver em um país onde a morte e a destruição estão por toda parte. Ela gostaria de ir para a América, onde a situação é muito mais pacífica. Ela acha estranho que Rumble queira continuar lutando e arriscando sua vida. O homem responde que é dispensável. Se ele não aparecer na festa que alguém o convidou, ninguém vai notar. A garota tem um talismã em volta do pescoço que lhe traz sorte. Em troca, John mostra a ela seu talismã, a faca de combate. Enquanto isso, Trautman pretende se mudar com seu grupo para o ponto de extração, a fim de encontrar Rumble lá a tempo. Murdoch tenta colocar aros em suas rodas. O homem claramente não se importa com o destino do soldado. O coronel insiste e consegue persuadir o marechal. Após o pôr do sol, Rumble e Cobal desembarcam no campo de prisioneiros de guerra. Pelo que parece, não há prisioneiros aqui e é muito silencioso. Eles se aproximam cautelosamente e veem uma jovem se aproximando dos guardas para passar a noite com eles. Rumble monta seu arco para se esgueirar dentro do acampamento. Cobal o convence a desistir, já que as ordens eram apenas para tirar fotos. John, é claro, não se importa com essas ordens. Ele corta o fio na cerca com a faca e se esconde nas sombras dos barracos. Os prisioneiros estão longe de serem vistos. Rumble vai cada vez mais longe, atravessando um pequeno rio. De repente, ele ouve gemidos suaves de uma estrutura à distância. De fato, aqui ele descobre americanos, que são mantidos em uma sala apertada com ratos. Eles estão muito magros e alguns estão com febre. Lá fora, Rumble encontra um americano chamado Banks, que foi crucificado nas árvores, e o liberta. Eles passam sorrateiramente pelos guardas na ponte, mas um vietnamita caminha em direção a eles. John o mata com uma faca de arremesso. O próximo soldado inimigo que acende uma luz sobre eles é atingido por uma flecha.
Cole também é vista por um guarda, mas ela não tem tempo para soar o alarme. O cara é perfurado por outra flecha acertadamente disparada. Os três deixam o acampamento e Rumble promete voltar para buscar os outros. Pela manhã, os vietnamitas encontram os corpos de seus companheiros de armas e partem na trilha dos fugitivos. Banks está exausto e eles param para descansar. Ele diz que John apareceu bem na hora. Os cativos são constantemente transportados de um lugar para outro e forçados a colherem colheitas. When was the last time you were in that camp? A year. Yeah. What year is it anyway? A resposta choca Banks. 10 anos se passaram desde o fim oficial da guerra. O trio chega ao rio e embarca no barco dos piratas. Eles devem atravessar 2 quilômetros até o ponto de extração. Troutman e Erickson já estão lá. Os vietnamitas avistam um barco e enviam uma transmissão para interceptá-lo. Um barco de patrulha aparece na frente dos fugitivos. Ao mesmo tempo, os piratas pegam a arma de Rumble com a intenção de entregar o trio às autoridades. Mais uma vez, John conta com facas de arremesso, com as quais mata o pirata e recupera sua arma. Depois de atirar nos traidores, ele ordena que seus companheiros de equipe pulem do barco. O barco de patrulha já está atirando nele. Rumble cai no convés do barco e milagrosamente sobrevive ao fogo da metralhadora. Depois, ele recupera o lançador de foguetes dos piratas e explode os perseguidores. O barco de patrulha pega fogo, mas continua a navegar para frente, ameaçando abalroar o barco. Mas enquanto John tenta escapar, ele é pego por um vilão sobrevivente. Ele joga um laço no pescoço de Rumble e o segura a bordo. O soldado é mais uma vez salvo por sua faca de combate e ele consegue mergulhar na água antes da colisão. Rumble se encontra com os outros na costa e vai para a selva. Ao se aproximar do ponto de encontro, ele se despede de Cole. A garota pede a John para não se considerar dispensável. Mas no campo de arroz, Rumble e Banks são vistos pelos militares. Eles começam a disparar morteiros contra eles, e os americanos mal conseguem se esquivar dos projéteis. Erickson e Troutman os avistam de um helicóptero. Com sua última gota de força, Rumble arrasta o exausto Banks atrás dele. Isso é relatado a Murdoch. Assim que o Marechal percebe que Rumble encontrou um prisioneiro de guerra vivo, ele expulsa todos do QG. Deixado sozinho, Murdoch ordena que Erickson cancele a operação e retorne à base imediatamente. Troutman percebe o que está acontecendo e tenta intervir. Para isso, ele é mantido sob a mira de uma arma. There's men down there! Our men! No, your men. Don't be a hero. O coronel não pode fazer nada e o helicóptero sai para a base. Todo esse tempo, Rumble luta contra os inimigos que se aproximam. Chocado, ele vê o helicóptero desaparecendo no horizonte. Ele e Banks são cercados e feitos prisioneiros. Cole assiste a essa cena das selvas. No QG, Troutman fica furioso. Ele acusa Murdoch de traição. Com um sorriso malicioso, o Marechal responde que o coronel deve ter percebido o que estava acontecendo. Assim, ele mesmo pode ser considerado cúmplice. Murdoch não nega nada. Sim, toda a missão era apenas para mostrar. Era mais importante para o governo acalmar o clamor público do que salvar a vida de algumas centenas de prisioneiros. Rumble deveria voltar de mãos vazias, mas optou por desobedecer às ordens e pagou por isso. Ninguém sentirá falta dele também. O coronel acrescenta que é tudo uma questão de dinheiro. Os vietnamitas não libertaram os prisioneiros de guerra em retaliação pela recusa dos Estados Unidos em pagar reparações pela guerra. Marshall aconselha Troutman a engolir seu orgulho e pensar nas consequências. Se o Vietnã tivesse recebido o dinheiro, ele o teria usado para travar uma guerra contra os aliados dos Estados Unidos. E o escândalo que surgiria se os rostos dos prisioneiros de guerra aparecessem nos noticiários poderia se transformar em outra guerra. O coronel chama o Marechal de bastardo e vai embora. Murdoch pede que ele esqueça tanto a conversa quanto a missão. Troutman cometerá um grande erro se interferir. You're the one who's making the mistake. Yeah, what mistake? Rambo. Enquanto isso, Rumble é torturado ao ser colocado até o pescoço em uma fossa. O corpo do americano está coberto de sanguessugas e suas mãos estão algemadas com correntes pesadas. Banks, por outro lado, é enviado para uma gaiola com os outros. Logo, um helicóptero com tropas soviéticas, liderado pelo tenente-coronel Podolsky, chega ao acampamento. Ele ordena tirar Rumble, limpá-lo e trazê-lo para interrogatório. Uma vez na sala, Rumble não diz uma palavra. Podolsky apresenta o sargento Yushin e coloca a faca de combate americana em brasas. Ele interpreta o bom policial e educadamente pede ao prisioneiro que entre em contato com seus superiores por rádio. John precisa alertar seus homens de que qualquer nova tentativa de espionagem
terminará mal para os americanos. Rumble diz a Podolsky para ir se ferrar e Yushin assume. Eles começam a torturar o prisioneiro com choques elétricos, mas ele ainda resiste. O tenente-coronel lê para ele as mensagens interceptadas em que Murdoch ordenou que os subordinados cancelassem a operação e deixassem John morrer. Outra dispensa, mas Rumble permanece em silêncio. Neste momento, Cobal se infiltra no acampamento disfarçada de garota para os guardas. Ela é levada para uma cabana, onde elimina um soldado e toma posse de sua arma. Tendo reconhecido a força de vontade de Rumble, os soldados trazem Banks para interrogatório. Com a faca vermelha quente, Yushin deixa uma cicatriz no rosto de John. Ele então se aproxima de Banks e coloca a lâmina em seu olho. Apesar disso, o homem também grita para John não ajudar o inimigo. Rumble não suporta e aceita os termos. Ele é colocado na frente de um microfone e o americano entra na linha com o QG. Cobal ouve o americano falar e se aproxima da cabana. Na base, Murdoch e Troutman ouvem a voz de Rumble. Eles perguntam ao lutador sobre sua condição e John pede a Murdoch para falar com ele. Murdoch. I'm coming to get you. Ele então pega o microfone e ataca os soldados. Cobal abre fogo por baixo, perfurando o chão com uma rajada de metralhadora. Rumble eletrocuta Yushin e salta para fora, agarrando sua faca. Juntamente com Cobal, eles atiram de volta em seus perseguidores e chegam à cerca. John ajuda a garota a deslizar pelo arame farpado e eles se escondem na selva. Helicópteros e quadriciclos são enviados atrás deles, mas esta não é a primeira vez que Rumble evita tal perseguição. Ele leva Cobal atrás dele e eles escapam da morte. De manhã, a garota ajuda a curar as feridas do homem. John agradece a ela. Ele sempre se lembrará de que ela não o abandonou em cativeiro. O americano planeja atravessar a fronteira tailandesa e depois retornar à sua terra natal. Ela pede para levá-la com ele para a América e beija Rumble. Eles partiram em sua jornada, mas imediatamente se depararam com uma emboscada. Cobal é atingida por uma rajada de metralhadora. Enfurecido, Rumble retalia e atira nos atacantes, mas um deles consegue escapar. John espera salvar Cobal, mas a garota morre em seus braços. No. No QG, Troutman novamente exige que uma missão de resgate seja enviada. Ele ameaça começar a agir por conta própria. Então, Murdoch ordena que prendam o coronel. Enquanto isso, Rumble coloca o pingente de Cobal em volta do pescoço e enterra o corpo dela na floresta. Agora, ele não vai simplesmente resgatar os prisioneiros. Os soviéticos e os militares vietnamitas continuam procurando por ele. Rumble se esconde no matagal e os mata um por um. Na maioria das vezes, ele usa arco e faca para não atrair atenção desnecessária. John se esconde na lama e na água para pegar as pessoas que estão atrás dele desprevenidas. Ele corre por uma aldeia local, levando seus perseguidores para outra armadilha. Rumble pega latas de gasolina e entra em um campo. Os militares o seguem e logo se encontram em um círculo de fogo. Rumble puxa suas flechas explosivas e desencadeia sua ira sobre os inimigos. O caos se instala à medida que os soldados se dispersam. John também rastreia o homem que matou Cobal e conseguiu escapar mais cedo. Ele atira uma flecha nele e o canalha é explodido em pedaços. De repente, um helicóptero com Yushin a bordo aparece no céu. Ele joga uma bomba em Rumble, mas o soldado consegue mergulhar em um lago. Os russos descem, tentando perfurar o homem com balas. John salta da água, subindo no helicóptero. Ele e Yushin se envolvem em um combate corpo a corpo na cabine. O helicóptero voa no ar e o grandalhão agarra Rumble pelo pescoço. John consegue obter a vantagem e jogar seu oponente para fora da aeronave. O piloto é o próximo. Rumble leva o helicóptero capturado para o acampamento e o ataca com bombas. As cabanas e equipamentos são explodidos. John também manuseia habilmente a metralhadora, destruindo os soldados. Ele pousa e começa a abater os guardas. Rumble liberta os prisioneiros americanos e os leva até o helicóptero. Um deles é ferido por um soldado soviético, mas John mata rapidamente o último inimigo. Ele parte para levar os americanos a uma base na Tailândia. Eles são perseguidos em um enorme helicóptero de ataque por Podolsky. Ele dispara de todas as armas, e Rumble tem que manobrar o helicóptero para evitar cair em uma aldeia civil. Um míssil danifica gravemente a aeronave dos fugitivos. Rumble consegue pousar o helicóptero em chamas nas águas rasas do rio. Podolsky se aproxima
e vê que o americano está sentado no leme, inconsciente. Antecipando sua vitória, o tenente-coronel se prepara para disparar o último projétil. De repente, Rumble acorda e dispara seu lançador de granadas. O helicóptero inimigo foi explodido em pedaços. John levanta a máquina danificada no ar e entra em contato com a base. Prepare for emergency landing. Arriving with American POWs. Murdoch sai da sala em pânico e Trautman ordena que encontre Rumble. John deve se apressar para salvar os feridos. Ele consegue pousar o helicóptero e imediatamente se arma com uma metralhadora M60. Seu primeiro passo é se aproximar de Erickson. Glad you made it! Trautman não diz nada ao soldado, deixando-o entrar no centro de comando de Murdoch. Lá dentro, Rumble dispara um enorme clipe, destruindo todos os equipamentos de alta tecnologia. Ele entra no escritório do xerife e puxa a faca. Murdoch tenta justificar suas ações, dizendo que ele também estava seguindo ordens de seus superiores. Rumble agarra o desgraçado e traz a lâmina sobre ele. Com toda a sua força, ele quer acabar com ele ali mesmo. Mas ele sabe que isso não vai ajudar a causa. Murdoch está ciente de que há muito mais soldados americanos capturados no Vietnã. John exige que o delegado lide com o problema. Find them, or I'll find you. Rumble vai para fora, onde os médicos já estão ajudando os presos. Trautman pergunta o que o John vai fazer a seguir. De volta para casa, ele receberá sua segunda medalha de honra. Mas Rumble responde que os prisioneiros que ele libertou são mais merecedores das medalhas. Ele planeja ficar na Ásia para se encontrar. O coronel pede que ele volte para casa. John não entende onde fica o lar. Junto com seus amigos, uma parte dele morreu no Vietnã. Trautman acha que Rumble odeia a América por causa dessa guerra, que foi um erro. A isso, John responde que ainda está pronto para morrer por seu país. Ele só deseja uma coisa, a mesma coisa que todo cara que derramava sangue longe de casa queria. For our country to love us as much as we love it. Obviamente, esse sonho é inatingível por enquanto, e o amor não é recíproco. O coronel Trautman se vira para Rumble e pergunta: "Como você vai viver, John?" Rumble responde: "Dia após dia." Surpreendentemente, este filme é baseado em uma história real. No início dos anos 80, os americanos estavam se preparando para uma possível missão de resgate de prisioneiros de guerra dos Estados Unidos. No entanto, seus esforços foram frustrados por um veterano do Vietnã, o coronel Bo Gritz, que havia feito suas próprias tentativas frustradas de organizar uma missão de resgate. Uma investigação subsequente de senadores e veteranos do Vietnã concluiu que não havia mais prisioneiros. E o ataque não oficial era apenas um esquema para defraudar famílias desesperadas de soldados desaparecidos. Entre os que tomaram essa decisão estava o senador John McCain, ex-prisioneiro de guerra que foi mantido e torturado pelos vietnamitas por 5 anos. Na época das filmagens em 1985, cerca de 2.500 veteranos do Vietnã estavam desaparecidos em ação. O filme causou muita controvérsia sobre a forma como retratou a Guerra do Vietnã. Apesar da condenação direta no final do filme, muitas pessoas ainda achavam que os americanos pareciam heróicos demais nele. Este filme foi fortemente censurado quando foi lançado em diferentes países. Na União Soviética, o diálogo foi alterado para conectar os eventos do filme à Segunda Guerra Mundial. Personagens russos eram tratados como alemães, vietnamitas como japoneses, e prisioneiros de guerra eram supostamente mantidos nas Filipinas. Na Índia, as imagens da tortura de Rumble e algumas cenas de luta foram completamente removidas. James Cameron estava trabalhando simultaneamente no roteiro deste filme, bem como em Aliens e Exterminador do Futuro. Para não ficar confuso, ele tinha uma escrivaninha separada para cada projeto. Cameron afirma que ele escreveu apenas o primeiro rascunho, e Sylvester Stallone fez muitas alterações no roteiro. Originalmente, Rumble deveria ter um amigo um pouco menos sério, com um bom senso de humor. Além disso, os prisioneiros de guerra tinham histórias detalhadas, que deveriam ser reveladas à medida que o filme progredia. Mas havia rumores de que Stallone não gostava que seu ajudante tivesse as melhores falas. Ele também cortou as histórias dos prisioneiros de guerra até o ponto em que Cameron afirmou: eles poderiam muito bem ter ido à selva para pegar um engradado de 6 cervejas. Para se preparar para essa função, Sylvester Stallone treinou por 8 meses, 4 horas por dia. Ele também fez cursos de SWAT, tiro com arco e sobrevivência.
Como sempre, procure o nome do filme na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida no vídeo, para que mais histórias incríveis saiam o mais rápido possível.